Olá, eu sou a Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência a Memória. A imprensa livre é um dos pilares mais importantes da nossa democracia. E aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a transparência dos dados, dos gastos, que tem sido construída ao longo dos anos, é uma ferramenta de ouro para a cobertura política. Mas e quando o jornalista é eleito vereador? Será que ele enxerga a notícia de uma outra forma? E as críticas ao trabalho feito aqui dentro, será que são justas? O nosso entrevistado já era um jornalista respeitado quando foi eleito vereador. Ele também já tinha sido secretário de comunicação na gestão da prefeita Marta Suplicy. Aqui, ele trilhou um caminho de diálogo e chegou à presidência da Câmara, promovendo justamente mais audiências públicas para a participação dos moradores. José Américo é um dos fundadores do PT, foi deputado estadual por 2 mandatos, vereador de 2003 a 2015 e hoje comanda a EBC, empresa brasileira de comunicação, aqui em São Paulo. Que grande honra receber o senhor, muito obrigada. Eu que agradeço. Como é que é voltar aqui? É sempre emocionante, né? Eu me lembro, eu chego aqui no plenário, eu me lembro desse plenário funcionando, né? O plenário funciona, é um plenário que tem sempre muito debate, né? Então, isso difere um pouco da Assembleia Legislativa, que eu fiquei os últimos anos, onde o debate não é tão intenso quanto é aqui na Câmara, né? Isso faz parte da composição dos 2 legislativos, né? Também a proximidade com a população aqui na Câmara Municipal, ela é maior, né? As entidades, a sociedade de amigos, as associações de moradores, elas vêm aqui, né? Então, qualquer coisa, elas vêm aqui e lotam a nossa plenário, né? E querem participar, tal. Então, isso faz com que a Câmara seja um pouco mais dinâmica do que a Assembleia, do ponto de vista do funcionamento. Bom, hoje o senhor comanda, né, uma emissora de notícias, que é a EBC, sim, super importante, de credibilidade. O senhor, como eu comentei aqui na abertura, estava como secretário de comunicação da prefeita Marta, quando ali, né, como suplente, veio para a Câmara para assumir esse mandato em 2003. Exatamente. E eu achei curiosa a forma como os jornais falavam do senhor naquela época, que quando o senhor veio vitaminado politicamente. E aí comecei a pesquisar, né, os textos que o senhor escrevia e tal, e muitas vezes o senhor escrevia para a Folha de São Paulo, sim, dizendo que não concordava com aquela notícia ou com aquela cobertura. Por quê? Como é que mudou essa relação ao longo do tempo? Não, eu sou um defensor da liberdade de imprensa incondicional, o que não significa que você não deva discutir com a imprensa e até questionar a imprensa quando ela é parcial ou quando ela comete erros. Então, você tem no Brasil eu acho assim, uma crítica genérica às casas legislativas. Você não pode avaliar a Câmara ou a Assembleia Legislativa ou o Congresso por algumas coisas pitorescas ou negativas, né? Acho que tem que falar tudo. Tem que falar as coisas pitorescas, negativas, mas tem que falar também as coisas importantes que são debatidas, né? Quando eu fui presidente, eu acho que apesar de questionar os jornais, eu acho que eu consegui mudar um pouco essa relação. Só para dar uma ideia para vocês, a Folha de São Paulo, no debate do plano diretor, daquele ano, de 2014, a Folha de São Paulo participou digamos assim, ela participou de ações conjuntas com a Câmara para divulgar o plano diretor, para debater o plano diretor. A Folha organizou debates, nós propusemos, eles toparam organizar debate. Eles convidavam as pessoas, e nós enviávamos os nossos, e você tinha debate promovido pela Folha. No dia seguinte ela publicava, sabe? Então eu acho que eu mudei um pouco essa relação, porque eu acredito na imprensa, certo? Apesar de criticar, minhas críticas também eram pontuais. Ó, errou aqui, errou ali, né? Você está pegando aqui só uma coisa, não tem tá outras, todo, não está olhando todo, mas mais no sentido construtivo, né? Sim. E acho que tive assim uma boa relação com a imprensa, tanto com a Folha, por exemplo, como com a Globo. A Globo, fui lá falar com a direção da Globo e a Globo passou a cobrir todas as quartas-feiras ou terças, se eu não me engano, aqui. Tinha uma repórter aqui acompanhando a nossa sessão de terça ou de quarta, né? E acompanhando e noticiava.
Então, nós conseguimos um setorista da Globo aqui. Eu acho que melhorou, inclusive, a cobertura da Câmara na época. Uhum. Quando o senhor veio para cá, vou só voltar um pouquinho para a gente chegar problema, lá em 2014. Claro. Quando o senhor veio, a Marta, o senhor tinha sido secretário dela, a Marta era prefeita. Era prefeita. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que era a relação da Marta aqui com a Câmara. Olha, ela tinha uma maioria na Câmara relativamente tranquila, foi uma prefeita assim, muito aberta, né? Uma prefeita muito aberta para a Câmara Municipal. Né? Os vereadores tinham participação em muitas coisas, tinham participação até em cargos, etc. Eu acho que ela teve uma relação muito tranquila, né? Muito tranquila aqui com a Câmara Municipal. Aqui te chamavam de martista de carteirinha. Isso. Eu até hoje gosto muito dela, né? Sou amigo dela e gosto muito dela. E acho que ela fez um grande governo. A Marta fez um governo excepcional. Excepcional, né? Aquela capacidade que ela tem de falar com as pessoas, de tomar iniciativa, de coragem, né? A Marta também tem muita coragem. Sim. E então eu acho que ela foi muito bem e ela era muito aberta com a Câmara, portanto nunca enfrentou dificuldade, a não ser as normais, tá? Todo prefeito enfrenta dificuldade aqui na Câmara, porque eu estava falando para você. Sim. Aqui ninguém manda na Câmara Municipal de São Paulo, ou seja, os prefeitos têm maiorias aqui, mas que de repente, dependendo... Não são mais maioria. De repente, dependendo do tema, dependendo da situação, ele pode perder essa maioria. Qualquer prefeito pode perder essa maioria, depois ganha em seguida, mas tudo bem, mas pode perder essa maioria. O senhor estava dizendo, né, que acha muito saudável. Eu acho muito saudável essa certa instabilidade, assim, da maioria governista. Acho que é saudável para a democracia, porque você tem debate, você tem crítica, né, você tem certas cisões que abrem espaço para a oposição, né? Então, eu acho isso muito salutar, e a Câmara Municipal de São Paulo tem essa característica. Talvez porque seja muito mais próxima da população, né? Na eleição de 2004, só para a gente seguir nessa trajetória do senhor, o senhor brincava sempre falando que o senhor recebeu os votos dos jornalistas, né? Dos jornalistas da Brasilândia. Isso, jornalistas da Brasilândia, da Zona de Guaianazes. Não, mas o senhor foi bem votado em 2004 e começou essa relação com o Serra, prefeito, né? Exatamente. O senhor ficava muito bravo com o que o senhor chamava de retrocesso. Isso. Alguns erros que eu acho que o prefeito Serra, ele chegou a fazer algumas coisas interessantes na cidade, que você não pode negar, né? Ele, por exemplo, foi o prefeito que mais construiu, que mais investiu, né, na construção de metrô junto com o governo do estado. Ele era um estimulador disso, né? Quando ele foi prefeito, depois quando ele foi governador, ele prosseguiu. Então ele fez algumas coisas interessantes na cidade. Agora também, por outro lado, ele cometeu muitos erros, né? Um grande problema do Serra foi não priorizar, não fazer, exatamente, a inversão da prioridade, porque a cidade de São Paulo ainda deve muito para esses bairros após os rios, porque ainda são bairros que sofrem problemas incríveis de enchente, problema de pavimentação, problema de falta de saúde, de falta de escolas adequadas, né? Porque às vezes você tem uma escola aqui, mas ela é muito longe da sua casa, você tem que pegar o transporte, né? Que nem sempre é muito fácil, sofre falta de creche. Então, eu acho que o Serra devia ter invertido as prioridades, como a Marta fez e como o Haddad lá na frente fez, né? E, de qualquer forma, era isso. Agora, ele tinha uma postura boa em relação à Câmara, de diálogo, etc. Isso ele tinha mesmo, né? Isso é inegável. Além de ser uma pessoa tinha uma competência técnica também, né? Que nem sempre os prefeitos tiveram, né? Mas ele tinha competência técnica. Foi uma pessoa assim, que tinha uma coisa muito próxima com o Haddad, né? Que o Haddad também era um prefeito que se destacava. A Marta também, porque ela estudava muito, se dedicava. O Serra tinha um nível parecido com eles, e de conhecimento da cidade. Nós tivemos vários outros prefeitos que não tinham grande conhecimento da cidade. Uma outra pessoa que tinha também muito, como se diz, capacidade de articulação, desdobramento, etc., e conhecia a cidade, foi o Kassab. Também o Kassab. Kassab vetou bastante projeto vetou, daqui, né? Esse é o grande erro dele. O grande erro dele foi os vetos que ele fez. Mas eu digo, ele é uma pessoa muito articulada, ouvia bem e também sabia fazer política como ninguém. Ele saiu aqui, ele foi vereador, né?
E ele também é uma pessoa que você tinha assim, acesso, né? Mal ou bem você tinha acesso a ele e tal, para conversar. O senhor falou assim no Estadão, em 2009, sobre essa sequência de vetos, né? Sim. As recusas são uma postura de desprezo do Executivo para com o Legislativo. Sim, de um é isso modo mesmo. geral, falta sensibilidade do Executivo na análise dos projetos. Era isso mesmo. Eu acho que esse foi um dos problemas do Kassab, eu acho. Foi um dos problemas do Kassab. Né? Estou querendo dizer que ele tinha ele fez algumas coisas boas, ele era muito articulado, tinha muito diálogo, mas ele tinha essa coisa de vetar tudo. Porque eu acho que realmente é um desprezo. Do senhor pelo ele vetou legislativo. bastante mesmo. Desprezo ao legislativo. Eu, pessoalmente, eu acho que nós tínhamos que evoluir para uma situação onde o vereador tivesse mais prerrogativas. Então você tem uma lei que diz que o vereador não pode legislar sobre matéria que causa dívida, aliás, que tenha custo financeiro. Eu acho que isso é totalmente errado. Acho que tem base na Constituição, sem você fazer nenhuma mudança, de você atribuir a possibilidade do vereador fazer um projeto que tem um gasto. A única coisa que ele precisa, eu acho, para ficar bem democrático e transparente, ele precisa ser, então eu faço um projeto esse ano, propondo, sei lá, uma certa atividade, propondo uma escola em algum lugar, em primeiro lugar, poder propor a escola. E segundo, eu tenho que depois batalhar para que ela entre no orçamento. O orçamento da Câmara, não eu pessoalmente, mas eu digo assim, eu aprovei o projeto de instalação de uma escola de educação especial no Campo Limpo, em tal lugar. Bom, ao mesmo tempo, se a Câmara aprovou, ela fica responsável por incluir no orçamento do outro ano o recurso correspondente, certo? Então, se ela não incluir, né, tem duas alternativas, ou o prefeito complementa ou fica sem. Mas eu digo assim, você tem que aprovar o orçamento ou negociar com o governo que ele atribua um orçamento para aquilo que você propôs. Porque eu acho que senão a Câmara acaba ficando muito amarrada, né? E a gente não tem, digamos assim, a plenitude democrática. Isso é a lei de hoje, viu, gente? A lei de hoje. Eu sempre batalhei aqui quando eu fui presidente, conversei com vereadores de outras capitais, grande maioria defendia esse ponto de vista. Vamos falar um pouquinho mais, então, dessa fase presidente. Tem uma CPI que eu queria ver se o senhor lembra também, a das enchentes, para a gente conversar no próximo bloco, que foi importantíssima. Então é isso. A gente já volta com Vossa Excelência Memória. Não sai daí, até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência Memória, e hoje a gente tem a honra de receber aqui nesse plenário um ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, ex-deputado, também estadual por 2 mandatos, vereador de 2003 a 2015, José Américo, que hoje comanda a EBC aqui em São Paulo. Mais uma vez, é uma grande honra receber o senhor aqui e a gente continua contando essa trajetória. Já falamos dos prefeitos, né, que vieram exatamente. Desde quando o senhor chegou. Eu queria chegar um pouquinho mais perto da presidência, quando o senhor assumiu a presidência aqui, que foi em 2010, que o senhor assumiu uma CPI super importante, que foi a CPI das enchentes. Das enchentes, exatamente. E a conclusão dessa CPI é genial, que eu estava dando uma lida, que o senhor falou, porque é muito simples, né? Quando acontece uma enchente, de repente colocar, né, a culpa na chuva, que aumenta a chuva, que eu acho que era o que todo mundo fazia. O senhor falou, não. Mais do que a natureza, ou mesmo a ocupação errática do espaço urbano, a maior responsabilidade pelos efeitos das chuvas cabe à prefeitura e ao governo do estado. Exatamente. Me lembro plenamente disso aí, foi uma CPI muito importante. Né? Nada a ver com São Pedro, o senhor falou. Tem a ver, exatamente, você tem a ver aqui com... Tem alguns vereadores daquela época que participaram, que eu me lembro agora, o Adilson Amadeu participou, né? E então, essa CPI, ela levantou a situação de São Paulo em relação às enchentes, né? E nós descobrimos coisas que acho que talvez os técnicos soubessem, eu
tinham condições de expressar coisas interessantíssimas. Por exemplo, São Paulo tem 3.000 quilômetros de galerias pluviais, ou seja, que passam água da chuva. Tá? Essas galerias, a maioria estava assoreada, ou seja, tinha terra até a metade. Então, você tinha lá um bloco desse tamanho aqui, uma galeria dessa altura, 1 metro. Você só tinha meio metro para a água passar. O rio estava cheio e as águas voltavam. Então, você acabava tendo enchente em lugares onde não tinha chovido. Olha Você só. tem um caso aqui na São João, que foi corrigido, ali entre São João e Duque de Caxias, que volta e meia alagava aquilo lá, sem ter chovido, porque a água que ia e que voltava, né? Então, Surreal. o assoreamento aqui dizendo o seguinte, a terra, a sujeira que ficava nas galerias pluviais eram os principais responsáveis pelas enchentes, não pela chuva, pelas enchentes era, né? Segunda coisa, o governo do Estado sempre foi extremamente leniente com a limpeza do Rio Tietê. 3 anos antes da nossa CPI, ou 2 anos antes da nossa CPI, o governo do Estado tinha simplesmente abandonado o projeto de limpeza da calha do Tietê. Então, o Rio Tietê ficou 3 anos sem ter limpeza, sem ter nada. E o Rio Tietê, se não tiver limpeza, você não tem a dúvida que ele vai ficar muito assoreado, qualquer chuva grande ele vai encher, só que com aquela água pastosa. Os dutos fluviais, de água pluvial, né? Vai chegar até o rio e vai voltar, porque não consegue entrar, né? Que a água que vem dos dutos das galerias pluviais, ela não tem a força que tem a resistência de um rio absolutamente assoreado. Né? Bom, vamos falar um pouquinho então dessa presidência, Opa, 2013, claro. 2014. Eleito, né, como o senhor já contou para a gente, o senhor disse que usaria a verba para anúncios de jornais em emissoras de TV para chamar os paulistanos, a verba da propaganda, né, Isso, aqui exatamente. que tem na Câmara, para chamar os paulistanos para participar das audiências do plano diretor. Exatamente. Um pouquinho antes disso, teve uma questão da segurança da Câmara, que o senhor Sim. cuidou também. Sim. E aí algumas polêmicas, né, que essa questão de veto a entrar de bermuda, depois acabou não sendo assim, o senhor sofreu algumas críticas na época e o senhor foi adequando essa Sim. questão da segurança. A da segurança foi mais grave. Nós tivemos um repórter da Globo, que não era bem repórter, era um âncora, que ele defendeu o direito das pessoas entrarem aqui, fazerem... mas qual é o problema? O pessoal entra mesmo, está com raiva, entra, ou seja, defendeu o quebra-quebra, né? Defendeu o quebra-quebra. Porque tinha situação de furto aqui dentro. Isso. Não, mas defendeu o quebra-quebra, o que é pior. O furto você tem como reprimir via Guarda Municipal ou via PM, que a gente sempre conseguiu cuidar. Tinha furto, porque aqui é uma casa que entra muita gente, eu prefiro que tenha isto, mas as pessoas entrem aqui. O problema era o seguinte, era sobre os ataques, né? Os ataques agressivos. Em 2013, 2014, você lembra que teve muitas passeatas. Sim, né? sim. Então, esse repórter, eu nunca me esqueço, ele defendeu que podia depedrar, né? O patrimônio público. O patrimônio público. Aí, o seguinte, aí não tinha a ver com política, eu acho que tinha aqui nossos guardas, ou PMs, estouraram aqui um ponto de tráfico aqui embaixo, aqui perto da Câmara, e acho que em represália, os bandidos passaram e atiraram na Câmara, né? Atiraram nos nossos vidros aí da entrada da Câmara. Deram 3, 4 tiros, tal. Um pegou 1 metro acima do guardinha que estava lá, aliás, era uma guarda, né, que estava lá. Aí eu falei, não, vamos colocar vidros blindados, porque a situação é muito difícil. Sim. Imagina! Eu me lembro que eu bati boca com o repórter e falou, mas como vidro blindado? Eu falei, ué, mas a nossa guarda quase que foi atingida. Ah, mas tá aí, é uma contingência. Eu falei, contingência coisíssima nenhuma, uma pessoa já justifica, né? Então isso às vezes um debate com a imprensa que leva eles Isso a volta entenderem naquilo melhor. que o senhor estava contando, né? tá. Entender melhor que história é essa. Uma pessoa que estiver sendo ameaçada já justifica. Esse problema também foi pacificado. Aí nós fizemos também as grades aqui em frente, que também questionaram a grade e tal, mas depois passou,
Porque naquela época era uma época que tinha muita manifestação de rua. Sim. E as pessoas invadiam, entravam e não tinha, né? Antes de você ter que usar a repressão, passamos a controlar, né? Imaginando que no futuro que as grades podiam ser substituídas, tal, não foram, mas que elas podiam ser substituídas porque quando a situação política mudasse. Nós tivemos 2 ou 3 anos muito intensos, de muita manifestação aqui, né? Acho que nunca tivemos exatamente, quebra-quebra, pedradas, sim, né? Essa coisa dos tiros, acho que era mais ligado à delinquência, né? Não tinha a ver com a política, mas o pessoal entrava aqui, jogava pedra, queria, né? E aquela coisa assim, repórter às vezes, acho que com muita exceção, né? Poucas exceções, às vezes se empolga quando, legal, que bom, tudo bem, né? Não é bem assim. Você depedrar patrimônio público é crime, não pode fazer isso. Segundo, uma pessoa que seja, um funcionário que seja, que está ameaçado, também, né? Você tem que defender. Teve uma questão interessante, né, desse período com o Haddad prefeito, o senhor estava como presidente, e tinha uma base grande aqui, recorde, né, sim, acho, e um acordo para votar uma quantidade de leis, né, por sim, cada sim, vereador. E aí teve o Toninho Vespoli, que era do PSOL, sim, escreveu um artigo para a Folha, sim, reclamando dessa situação. E vocês responderam, mas responderam junto com o PSDB, sim, e outros partidos de oposição da época. E eu achei incrível o que vocês disseram, né? Ele dizia que era um exército de um homem só, o Toninho, sim, aqui. E vocês pediam respeito ao legislativo democrático. Claro. Então, tudo por meio da imprensa, mas de uma forma muito respeitosa, claro, assim, né? E sempre respondendo, isso que eu achei. Porque podiam ignorar também, né? Todas essas críticas por meio da imprensa. Porque o problema é o seguinte, a imprensa, nesse caso, às vezes, por querer ser crítica, e acho que ela deve ser crítica, às vezes ela interpreta mal uma votação de 10, 20 projetos numa única noite. Sim. Né? Eles interpretam mal. Mas eles interpretam mal, a gente tem que explicar para eles, né? Que, na verdade, esse é nosso papel, né? O projeto já passou pelas comissões, já teve debate, já teve briga em cima do projeto, que ele vem aqui apenas para ser ratificado. Esse no caso dos projetos mais importantes. O restante, que são outros projetos que são votados rapidamente, que também passaram por comissões, honrarias, nome de rua, uma série de projetos, digamos assim, para mim tudo é importante. O sujeito ter lá o seu CEP é importante, mas, digamos assim, são de baixo impacto. Então você tinha alguns projetos importantes que vinham para cá e eram votados rapidamente, porque já estava tudo pronto, né? E você tinha também honrarias, nome de rua, etc. Então, a imprensa tinha que entender isso, a gente não tinha que entender necessariamente, a gente tinha que explicar para eles. Mas o vereador mencionado, não, esse tinha que entender. Então, eu acho que era uma crítica de natureza oportunista, né? Até porque ele podia pedir, você sabe que ele podia pedir verificação de quórum. Aqui, né? Não, ele podia pedir verificação, porque os projetos são votados desse jeito, por quê? Porque tem um acordo na casa. Mas se alguém pedir verificação, cai. Ele tinha que pedir verificação. Era só ele pedir verificação, não tinha votação, né? Mas, enfim, era uma crítica mais de natureza oportunista, eu acho. Bom, vou falar aqui uns exemplos de leis aprovadas sim, aqui pelo senhor. Teve a medalha Anchieta ao presidente Lula. Sim. Teve a Lei 16.173 de 2015, que concede isenção de IPTU aos imóveis que possuem teatros e espaços culturais. Sim. Lei 16.572 de 2016, que cria o Programa Municipal de Fomento e Serviço de Radiodifusão Comunitária. Exatamente. Rádio comunitária. Muitos projetos interessantes. Esse eu adorei. Dispõe sobre a indicação de emenda orçamentária parlamentar em placas de obras públicas, dizendo exatamente, ali qual que era, né, o recurso. Qual que era o recurso. Reserva de pelo menos 20% das vagas em concursos públicos para afrodescendentes. Exatamente. Muita coisa bacana. E esse processo todo transparente de plano diretor de 2014, que eu gostaria de encerrar com o senhor comentando. E se foi possível fazer uma propaganda boa, né, da Câmara, porque aqui acontece muita coisa boa também, né? Não, pois é, nós fizemos, como eu estava dizendo, né, aqui nos bastidores, nós fizemos, a Folha de São Paulo, por exemplo, nós procuramos a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo topou ela organizar, né, com a autoridade que ela tinha como imprensa independente, etc., organizar um debate sobre o plano diretor.
Ela convidava as pessoas, a gente convidava também, e teve vários debates que depois eram publicados pela Folha de São Paulo. Então isso dá uma legitimidade para o processo de consulta. E depois nós fizemos campanha de televisão para convocar as plenárias. Nós fizemos 6 plenárias de São Paulo e os nossos anúncios começavam geralmente segunda ou terça, dizendo, olha, o plano diretor é importante para a sua vida, tal, no próximo sábado, no Céu Jambeiro, às 10 horas da manhã, esteja lá para você decidir sobre o seu bairro, etc, etc. A plenária primeira, que foi no Céu Jambeiro, tinha 2.000, 2.500 pessoas. Gente, vocês têm noção do que é isso? Então São é isso, milhares de pessoas discutindo a cidade num único espaço. E a gente gravava e depois punha nas próximas publicidades, entendeu? Então, mas era chamado pela TV. Então, a gente anunciava nas principais emissoras e também nos principais portais. Então, as pessoas eram avisadas. Tudo bem que a gente avisava a cidade inteira, mas especificamente o cara sabia que lá no Céu Jambeiro, às 10 horas da manhã, tal, vai ter. Porque você sabe que um dos grandes problemas para você divulgar certas coisas é que não fica claro, às vezes, onde vai ser, que horário. Né? Ali era direitinho. Ou o que você vai debater. Exatamente. Né? 10 horas da manhã, vai lá com o problema do seu bairro, tal, você tem dificuldade, uma rua que não pôde ser construída, um lugar onde você tem uma residência que não pôde, que avançou demais sobre a calçada, né? Uma rua que está sendo, quer dizer, uma avenida que vai ser realizada por uma obra federal que pode atrapalhar a vida de muitos moradores. Vai lá debater, porque você sabe que São Paulo, não sei como é hoje, mas sempre tinha boatos. É impressionante. Olha, aqui vai passar uma grande rodovia federal, tal. Aí o pessoal ficava desesperado, né? Aqui vai passar não sei o quê. Isso fazia um sucesso incrível, estou dizendo que entendam como uma brincadeira, mas fazia sucesso que as pessoas iam lá, primeiro, tinha esclarecimento, não vai ter nada aí, certo? Porque não tem nada aprovado na lei de uso e ocupação do solo, nem no plano diretor anterior. E nós não vamos aprovar isso. Então pode ficar tranquilo que não vai ter. Ou então vai ter, baseado em tais e tais leis, e o processo que vai ser feito assim, assim, assado. Quando a gente discutir a lei de uso e ocupação do solo, em seguida ao plano diretor, nós vamos normatizar isso, ou vamos até impedir. A metade dos vereadores estavam lá, e os secretários também eram convidados, né? Então você tinha uma resposta imediata. Muita coisa ali nem dizia respeito ao plano diretor, mas um esclarecimento grande que as pessoas queriam, isso é importante. Já aproveitava ali o momento e já fazia, né? Exatamente. Bom, superintendente, eu perguntei como é que eu deveria, né, chamá-lo, superintendente, deputado, vereador, né? Ele me disse simplesmente Zé. Isso, Zé Américo. Zé Américo, aqui de volta, se arrepende de alguma coisa? Não. Eu fui para a Assembleia, tive 2 mandatos que eu acho que foram muito legais, me fizeram crescer politicamente. Eu sempre fui muito ligado à capital, por isso que eu fui vereador por tanto tempo. Até hoje, assim, politicamente sou muito ligado à capital ainda, mas o deputado me fez tocar em outros assuntos, né? Em outros municípios, outras regiões. Eu, por exemplo, aqui na Câmara, eu não acompanhava a questão da saúde, o tema da saúde. O Estado me levou, né? Como deputado estadual, isso me levou a acompanhar a saúde pública do Estado de São Paulo, o problema que essa saúde pública tem, a relação dos governos, da Secretaria de Saúde com os governos municipais, né? Então, isso foi muito importante também. E como vereador também foi muito importante. Tenho muita saudade, muitos amigos aqui que têm, né, que continuam se reelegendo. Sempre falam de você aqui. Te agradeço demais. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, honra. Viu? Obrigada por tudo que o senhor fez aqui no plenário, pela Câmara e pela cidade. Muito obrigada. Muito obrigado para vocês. E por ter dividido tanta história com a gente, né? Me sinto honrado de estar de volta aqui à Câmara, que eu sempre gostei muito, acompanho sempre, né? E sucesso aqui para vocês e para a nossa Câmara Municipal de São Paulo. A honra é toda nossa. Muito obrigada. E é isso, Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Para você, muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau.